Olá, meus amigos, Mateus de Castro aqui, o papista, hoje bem acompanhado aqui por Alexander Solzhenitsyn no Arquipélago Gulag, um livro que, graças a Deus, ajudou a mudar os caminhos do século XX, que deve ser sempre lembrado para que possamos continuamente expulsar essa praga do comunismo do mundo. Então, de qualquer jeito, fica sempre a dica de um livro, alguma coisa. Hoje vamos para a segunda rodada de perguntas e respostas. Hoje, perguntas feitas pelo Daniel Alves de Araújo. Perguntas muito boas e que, de novo, vão levar algum tempo para serem respondidas. Não vão ser muitas perguntas, porque não é fácil responder perfeitamente, elucidar essas questões, alguns personagens bíblicos muito interessantes. Desculpa se a voz não estiver tão boa, um pouquinho doente, mas faz parte. Enquanto a gente está respirando, a gente, ainda que mal, a gente tem que transmitir a palavra de Deus. Então vamos lá. A primeira pergunta que ele me fez foi: quem é Melquisedeque? De onde ele veio? O sacerdócio? Por que ainda lembramos dos seus dons? Por que nos referimos a Jesus como o sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque? Essa é uma pergunta maravilhosa que nós temos que responder. Eu vou dar uma resposta maior ainda sobre isso no meu curso bíblico, mas aqui eu pretendo dar uma resposta bem completa, de qualquer forma. Bom para todo mundo. Quer dizer, é impossível você entender perfeitamente Melquisedeque sem entender a teologia da aliança e as suas ferramentas exegéticas, como, por exemplo, a tipologia. A tipologia que você encontrar os tipos. Os tipos são, a maneira mais simples de você explicar, é que eles são como sombras que você percebe que elas se referem a uma realidade gloriosa, elas realmente aparecem em Cristo. Então, por exemplo, você vê tipos de Cristo antes, como Moisés. Cristo é o novo Moisés, aquilo que cumpre e eleva aquilo que a tipologia falou em vários momentos, sabe? Elas sempre são, no final das contas, prefigurações de Cristo. Quando nós falamos de prefigurações de Cristo, é de tudo que tange a história da salvação que se cumpre e eleva em Cristo. Então, pode ser uma prefiguração de Maria, por exemplo, que tudo no final se refere sempre a Jesus Cristo. Então, a tipologia é isso, alguma prefiguração de Cristo, uma sombra de uma realidade gloriosa que você vai ver e encontrar se cumprindo e elevando em Cristo. Então, quer dizer, sem entender isso, é muito difícil entender do que estamos falando quando falamos de Melquisedeque e qualquer personagem bíblico ou situação. E você também tem que entender como caminha a aliança divina. A aliança divina, como eu já expliquei antes, ela é um juramento sagrado que Deus forja com o homem. Quer dizer, ela caminha, essa aliança, ela continua, ela segue com os homens. Como ela caminha? Ela caminha através da bênção divina. A bênção, você vai ver várias vezes nas Escrituras as pessoas transmitindo essa bênção. Então, com isso, vai se mantendo a aliança com todos os povos, com uma linhagem, como vamos entender depois. Você vai ver isso no Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo São Mateus, ele começa com uma genealogia exatamente para mostrar, na verdade, não só uma linhagem física, mas como uma linhagem da bênção divina também. Essa linhagem, muitas vezes, ela é falada com o vocabulário de primogênito, mas nem sempre isso, na história da salvação, é exatamente se referindo à relação sanguínea, direta. Então você pode ter, por exemplo, em alguns momentos, descrevem vários filhos, mas o filho mais velho acaba não sendo a ele que é transferida a bênção divina. E em outros momentos você vai ver essa mesma pessoa sendo referida como o primogênito, porque ele recebeu a bênção, e não necessariamente. Então às vezes a pessoa fala: não, mas isso aqui está errado. Não é. Quem recebe a bênção acaba muitas vezes sendo referido mais tarde, principalmente por quem séculos depois vai receber a bênção, como primogênito, ou em comentários bíblicos. Isso não é um erro, é uma questão de quem recebeu a bênção muito mais do que a relação sanguínea direta.
Tá? Então, quer dizer, esse primogênito é quem recebe essa bênção divina e vai passar. É fundamental, essa bênção divina que nós vemos pelas Escrituras é fundamental para entender como está andando a aliança, tá? Por quem está andando. Isso não é uma invenção nova, tá? Até mesmo os comentários rabínicos, os comentários do Antigo Testamento já tratam dessa questão. Então, e tirar definitivamente essa ideia de uma coisa sanguínea, uma coisa de raça, tá? De povos, não é uma coisa exclusivista, não é uma questão de localizar a bênção, muito mais do que manter isso num povo, tá? Para tirar essas ideias que as pessoas acabam lendo e falar, isso aqui é uma coisa restrita demais dos antigos israelitas. Não é bem assim, tá? Então, você entender isso, a gente pode então entender a importância de Melquisedeque como pessoa que naquele momento era a pessoa que carregava a bênção divina. Essa é a grande importância de Melquisedeque. Ele era a pessoa que carregava a bênção divina. Então, isso a gente vai poder seguir, então, a linhagem divina, como a Sagrada Tradição nos ensina. De novo, ela não inventou isso, tá? Esse entendimento já vem das tradições de Israel. Apenas os pais da igreja pegam essa ferramenta interpretativa e aplicam, tá, isso como prefigurações de Cristo sempre, que é, na verdade, o que Israel já pregava que seria cumprido no Messias. Tá? Então, quer dizer, então a tradição nos ensina, apoiada nas Sagradas Escrituras, que Melquisedeque, no final das contas, quem é Melquisedeque? Melquisedeque é Sem, tá? Shem. Tá? Como você vai vendo, isso é impressionante, porque ele é o filho de Noé. Quem é Shem? Shem é o filho de Noé. Tá? Então Melquisedeque é Sem. Shem, que é o nome dele mais fácil. Sem, às vezes não dá para entender, chamamos de Shem mesmo, como o nome dele em hebraico, que ele é o filho de Noé. Tá? Então Melquisedeque vai aparecer com esse nome depois. Isso, de novo, não é invenção. Os rabinos já interpretavam assim. Por quê? Porque Shem foi a última pessoa a receber a bênção divina. Tá? A bênção de Noé é passada a Shem, seu filho. Tá? Então você junta isso com o fato de que as pessoas viviam muito mais tempo, tá? Naquela época. Shem vai também ser uma dessas pessoas que vivia muitas vezes centenas de anos. Todo mundo conhece a história de Matusalém, o homem viveu mais tempo e tudo. Tá? Então, junto de tudo isso, nós vamos ver Shem, tá? Agora visto como o rei de Salém, tá? Que é Melquisedeque. Que poderia, na verdade, Melquisedeque ser o nome do título dele ali. Tá? Mas, para todos os efeitos, isso não cabe uma análise agora. Mas como o nome de Shem é reconhecido na época de Abraão, que ainda ali se chama Abrão, mas naquela época ele vai ser reconhecido como Melquisedeque. Tá? É o rei de Salém. Salém é muito interessante, e tudo isso, a importância de Melquisedeque. Ele é o rei de Salém. Salém vai ser Jerusalém. Então, essa tremenda importância de Melquisedeque também vai refletir a prefiguração da importância de Jerusalém para o futuro. Que você vai, principalmente Davi, ele entende que ele tem que formar ali como o centro do templo em Jerusalém nesse momento, por causa também de Melquisedeque. Então, essa é a principal importância você entender ele. Quer dizer, Melquisedeque, perdão, Abrão o encontra no capítulo 14 do livro de Gênesis. É uma passagem curta e tão importante. No capítulo 14 do livro de Gênesis, tem uma grande batalha que envolveu vários reis. A Batalha dos 4 Reis, como geralmente é chamada. E Melquisedeque é uma prefiguração de Cristo. Essa é a grande importância. Ele é a prefiguração de Cristo. O que ele traz? Perdão, ele traz pão e vinho. Ele traz pão e vinho e ele passa a bênção divina para Abrão. Ele vai passar a bênção divina, ele está ali para isso. Ele vai passar, ele encontra finalmente a pessoa, o justo, uma nomenclatura para o santo, aquela pessoa para quem ele vai passar a bênção divina. Então ele traz pão e vinho para celebrar isso. Então por isso ele é uma prefiguração de Cristo também. Então Melquisedeque ele é um representante fundamental
de um momento fundamental na história da salvação. Ele representa um momento em que o rei é também o sumo sacerdote. Isso é muito importante entender. Ele representa um momento em que o rei também é o sumo sacerdote. Uma qualidade que depois se perde, tá? Que prefigura Cristo, porque só em Cristo, novamente, isso vai ser cumprido. Cristo, que é o Rei dos Reis e o sumo sacerdote real. Então, esse momento é tão importante, já na época, tá? Para os hebreus, para os israelitas, os judeus e para os cristãos, para devolver esse momento de pureza da bênção em que o rei era também o sacerdote. Isso é fundamental. Tá? Como eu comentei no podcast do Senso em Comum Guten Morgen sobre Jerusalém, Davi ele vai sentir esse momento, tá? E relembrar isso aqui para se mostrar, tentar se mostrar rei e sacerdote quando ele aparece vestido com um efode de linho branco. Tá? Então esse momento não é uma invenção cristã. Depois esse momento é marcado na história da salvação, inclusive por esse momento em Davi. Tá? Esse tão importante do rei que é também o sumo sacerdote real. É por essa razão que nós vamos falar sobre o sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque, como nós vamos ver na carta aos Hebreus, tá? Capítulo 7, versículo 17. Quer dizer, porque isso é uma realidade que se cumpre apenas em Cristo. Aquele exatamente o cumprimento dessa realidade dos rei e sacerdote. Uma realidade enquanto o homem ainda era um sacerdote, que no caso muitas vezes sacerdote no Antigo Testamento, todo homem era chamado a ser sacerdote. Em algum caso, isso como um sacerdote familiar, tá? Como nós somos chamados a ser também. Mas esse sacerdócio vai se perder, tá? no Antigo Testamento. É por isso que esse momento de pureza de Melquisedeque é tão importante. Tá? Isso é fundamental para entender toda essa situação em Cristo. Por que ele é o sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque? O sacerdote se perde com o pecado e seria dado exclusivamente a quem? Aos levitas. Tá? Mas esse não é o plano de Deus. Tirar o sacerdócio do homem e entregar uma coisa exclusiva aos levitas. O sacerdócio devia estar aberto a todo homem. Todo homem deveria ser sacerdote. Tá? Como eu falei, pelo menos da própria casa e da família. Dessa forma, então, Melquisedeque é lembrado dessa maneira no Novo Testamento para destacar essa união do rei e o sacerdote. Os dons de Melquisedeque são, então, antes de tudo, as suas bênçãos sacerdotais transmitidas a todos nós. Em seguida, porque Melquisedeque é quem traz a prefiguração da Eucaristia no pão e no vinho. Isso vai ser fundamental para a gente. A carta aos Hebreus ela traz uma longa explicação sobre Melquisedeque entre os capítulos 5 e 7. Você tem que notar aí que São Paulo, ou como quem quiser chamar do autor da carta aos Hebreus, a maioria dos autores modernos não atribui a São Paulo a carta aos Hebreus. Não é o momento de discutir isso aqui, para todos os efeitos sempre vamos chamar de São Paulo, porque eu acredito mesmo que seja. Você tem que notar a clave simbólica que São Paulo está aplicando. Tá? Porque quando São Paulo diz que Melquisedeque é prefiguração de Cristo por aparecer nas Escrituras repentinamente, que é uma imagem que São Paulo usa, tá? sem genealogia, para atestar a sua vida, que era muito comum você ver genealogia para dizer quem é a pessoa. Então é como se o sacerdócio ali fosse eterno também. É exatamente essa prefiguração. Não tivesse aparentemente começo ou fim. É uma linguagem curiosamente simbólica, porque claro que apenas Cristo é eterno, tá? Apenas Deus não tem começo nem fim. A intenção do autor é mostrar isso, é mostrar a tipologia. Tá? Ele está dizendo, veja como o Melquisedeque aparece aparentemente sem começo ou fim, por isso ele é a prefiguração de Cristo. Ele não quer dizer que Melquisedeque não teve começo ou fim. Tá? É exatamente isso. É uma linguagem simbólica, tá, que ele está mostrando. Mostrar que os cristãos foram buscar nessa origem simbólica de Melquisedeque e chegaram até Shem, na verdade. É buscando essa origem que as pessoas chegaram até Shem, na verdade. Porque eles sabiam que tinha começo, tinha que ter.
Também é uma explicação para os dons sacrificiais do sacerdócio. Como eu falei, Melquisedeque, ele prefigura o sacrifício nas espécies de pão e vinho. Na carta aos Hebreus, São Paulo claramente usa isso para comparar os sacrifícios do sacerdote temporário dos levitas, que eram sacrifícios de animais, com a Eucaristia. Ele está fazendo essa comparação. O sacrifício eterno nas espécies de pão e vinho, a Eucaristia, como era no tempo de Melquisedeque. Claro, no tempo de Melquisedeque não era Eucaristia, era uma prefiguração, era uma sombra de uma realidade gloriosa em Cristo. Mas ele é a pessoa que traz naquele momento o pão e vinho para apresentar isso. É a primeira vez que nós vamos ver essas espécies dessa forma. Então, como diz São Paulo, isso é tão importante. Transferido o sacerdócio, deve-se mudar também a lei, que ele diz isso em Hebreus 7,12. Então, aí a gente tem que entender. A lei divina, a lei moral, ou seja, os mandamentos divinos, essa lei é eterna, ela não muda. E é claro, então, que São Paulo não está falando dela. Ela só pode estar falando, o que é óbvio, as leis de pureza, as leis temporárias, principalmente aquelas que a gente vai ver no livro do Levítico e do Deuteronômio. O sacerdócio eterno de Cristo, então, ele devolve as regras sacrificiais à espécie de pão e vinho, como visto em Melquisedeque. Ele acaba com os sacrifícios animais, ele acaba com as leis de pureza e retorna simplesmente a lei como ela era, antes. Lembra que antes não existia esse tipo de sacrifício. Eles aparecem quando se perde o sacerdócio e passa a ter que fazer esses sacrifícios para se purificar. Em Cristo é devolvido o quê? A exatamente esse momento de Melquisedeque. Só que dessa vez não é mais simplesmente um tipo, não é simplesmente a sombra dessa realidade, não é simplesmente pão e vinho. Está nas espécies de pão e vinho, mas é a Eucaristia, é o corpo de Cristo. Então, meu Deus, qual é a importância de Melquisedeque? É essa. Essa é a enorme importância de Melquisedeque para o que está acontecendo. Quer dizer, ou seja, esses são os dons de Melquisedeque, rei e sumo sacerdote. Como dito antes e demonstrado na carta aos Hebreus 5:1, você vai ver todo o sumo sacerdote é escolhido entre os homens e constituído em favor dos homens em suas relações com Deus. Sua função é oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ou seja, ele está aqui novamente falando do oferecimento do pão e vinho, do oferecimento do sacrifício, que agora em Cristo é a Eucaristia, nas espécies de pão e vinho. Que são os dons de Melquisedeque, agora elevados para a Eucaristia em Cristo. Feitos gloriosos em Cristo. Okay? Espero que esteja respondido, todo mundo agora entenda quem é Melquisedeque e a incrível importância de Melquisedeque para a história da salvação. Por que essa pessoa que aparece tão rapidamente no capítulo 14 de Gênesis é tão importante para todas as figuras do Antigo Testamento e tão importante depois nas alusões de São Paulo a Cristo. Essa é a tipologia em ação. A segunda pergunta foi quem é Enoque? E por que ele caminhou com Deus? Ele é uma das duas testemunhas do Apocalipse a se levantar contra o anticristo. Por quê? Ele foi arrebatado, além dele e de Elias, mais alguém foi arrebatado. Várias perguntas em uma que me fizeram. Eles estão no céu, e a pessoa, eu comento, o colega pergunta, ele já leu que eles estão no Éden terrestre, escondidos até o fim do tempo, é isso? Então vamos desmembrar essa pergunta e responder algumas coisas, nem tudo aqui é assim, mas vamos ver. Enoque, Enoque, ele é um descendente de Sete, filho de Adão e Eva. Sete, filho de Adão e Eva. Enoque é um dos descendentes dele. Ele foi pai de Matusalém, que a gente já comentou, avô de Lameque e bisavô de Noé. Então a gente vê brevemente a descrição dos patriarcas pré-dilúvio no capítulo 5 do livro do Gênesis. Essa mesma genealogia descreve como Enoque viveu com Deus e por ele foi levado ao Senhor, em Gênesis 5, 21 a 24. Então há várias maneiras de você interpretar a história de Enoque. Em primeiro lugar, a clave literal. Qualquer outra clave interpretativa não precisa eliminar as outras.
tá? Mas completá-las. Então você tem que estudar todos esses tipos, da literal às simbólicas. Tá? Então sim, ele foi uma pessoa, ele foi um patriarca. Tá? Não tirar da cabeça essa ideia de que não, ninguém existiu, é tudo simbólico. Não, ele foi uma pessoa, ele foi um patriarca. Então, para a exegese e as claves simbólicas, a gente precisa entender essa curta passagem com o pouco que ela nos dá. Tá? O tempo de vida de Enoque, 365 anos, pode ser visto sim como um símbolo da perfeição da sua vida, o que não elimina o sentido literal. Tá? Vou repetir. Mas isso faz sentido quando se entende o que quer dizer que caminhou com Deus. Isso também é um sinal do justo, a linguagem para o santo do Antigo Testamento. Também explica algo sobre os acontecimentos que vêm em seguida. Enoque viveu uma vida santa. 2 gerações depois, como a gente vê, Lameque se torna um poço de pecados. Tá? É uma figura lamentável, terrível, que vive em idolatria e blasfêmia absoluta. Tá? Tamanha podridão anda sobre a terra no tempo de Lameque que Deus decide então que ele vai recomeçar a criação humana. É aí que entra Noé. Tá? Exatamente por quê? Porque você saiu de um momento bom, tá, com Enoque, chegou um momento terrível com Lameque. Então Deus fala, olha, não dá. Se alguém dissesse, olha, é mais fácil começar de novo. Tá? Porque não está dando. Eu tento falar com vocês, mas vamos recomeçar. Vamos trazer o dilúvio. Bem, mas entra em cena Noé. Deus sempre estende a mão. Tá? Surge um justo. Tá? Novamente, é uma coisa que tem um pouco a ver com o ciclo do pecado. Tá? Noé é o símbolo de que, mesmo o mundo num lamaçal, é possível que Deus vai arranjar uma maneira de trazer a redenção. Na verdade, o nome de Noé remete a exatamente essa situação. Uma redenção que, obviamente, prefigura, de novo, aqui a tipologia. Esse tipo de redenção, sair do mal absoluto para chegar à redenção, é uma prefiguração de Cristo. Tá? É uma sombra de uma realidade gloriosa que se cumpre em Cristo, que é o que todo judaísmo, todo o Antigo Testamento estava esperando. Ou seja, como sempre, purificados do pecado, nós caímos precisamente, tá, na redenção do Senhor. Tá? A santidade do justo, tá, de Enoque poderia explicar a linguagem sobre ir para o céu. Tá? São Paulo diz na carta aos Hebreus que Enoque realmente não conheceu a morte e foi arrebatado por Deus. Tá? Na carta aos Hebreus 11:5. Ou seja, a linguagem literal não pode ser descartada sob perigo de heresia. Se você começar a pregar algo que é contrário ao que dizem as Escrituras, então quando São Paulo reafirma isso, não é possível para o católico dizer, não, olha só, essa parte eu resolvi ignorar, é tudo simbólico, ninguém existiu, tá? Isso é muito perigoso. Então, quer dizer, Enoque foi arrebatado porque era um santo, em um momento em que a humanidade perigava sair dos trilhos. Então, lembrando, nesse momento de Enoque, ele foi arrebatado porque a coisa ia ficar muito ruim. Tá? Então ele serve de exemplo, prefiguração também de Cristo. Talvez exatamente para preservar o momento antes da queda é que Deus separa, isso é ser santo, separar Enoque. Tá? Da mesma forma como ele vai fazer com Elias depois, que tenta passar o exemplo e o alerta do Senhor antes da queda da casa de Israel. Tá? E também é um exemplo, é um momento tão importante que vai acontecer a queda da casa de Israel, que Elias tenta e Deus separa ele para mostrar. Apenas Enoque e Elias foram arrebatados dessa forma na Bíblia. Na Bíblia, ok? O vocabulário próprio seria dizer que eles foram exatamente assuntos, tá? Como assunção. Como a Sagrada Tradição nos afirma que Maria, que a Virgem Maria, foi assunta ao céu, há um dogma nosso, que é um relato extra-bíblico. Tá? Então, na Bíblia, só esses dois. Fora da Bíblia, a Sagrada Tradição nos conta que Maria também foi assunta ao céu. Tá? Ou seja, eles não morreram, mas subiram aos céus. Então, por causa dessa interpretação da preservação da santidade e do momento que eles simbolizavam, é que cresceu a tradição de que eles são as duas testemunhas no livro do Apocalipse. Embora uma interpretação comum e válida entre tantas, como um livro... O Apocalipse é um livro tão simbólico,
tá? Que você tem tantas interpretações, muitas dessas interpretações são válidas, porque enquanto elas são edificantes e não ofendem a Sagrada Tradição, tá? Ela não é uma tradição completamente inválida, tá? Mas é improvável que São João se referisse a eles ao contar a visão dada a ele por Deus. E, como eu falei, tem muitas interpretações possíveis, muitas delas válidas. Eu vou falar do Apocalipse especificamente no curso bíblico, tá? Mas eu adianto que entre todas as interpretações, eu sou partidário, tá, da ideia de que o livro do Apocalipse se refere primariamente ao tempo de Cristo. Tá? O Cristo para o futuro, daí para frente, uma mensagem realmente para o futuro. Não tanto sobre um acontecimento terrível, não tanto sobre um povo, mas uma clave mais simbólica. Então, quer dizer, se refere isso à Igreja de Cristo e ao que ela foi, ao que a Igreja foi dada a administrar e espalhar, a boa nova. Então, antes de tudo, outra coisa, vale ressaltar que não existe a figura do anticristo no livro do Apocalipse. Tá? Não estou dizendo que não existe a figura do anticristo, mas as pessoas geralmente confundem o que existe no livro do Apocalipse. Não há menção ao anticristo no livro do Apocalipse. Tá? Você vai ver nas cartas joaninas, mas não no Apocalipse. Você vai ver no Apocalipse Satanás e seus demônios. Tá? Mas não tem o anticristo. O anticristo às vezes é confundido com isso, com Satanás, mas não é. Particularmente, o anticristo seria uma pessoa que funciona na Terra fazendo as vontades de Satanás. Eu, particularmente, eu acredito que anticristo não seja expressão para uma pessoa, tá? Mas seja uma expressão para quem está fazendo exatamente alguma coisa anticristo. Você está vivendo a sua vida anticristo, tá? Contrária a Cristo, tá? Vivendo absolutamente, você abraçou o mal de forma terrível. Tá? Como um desses monstros caminharam sobre a terra, infelizmente foram vários, essa pessoa é anticristo. Tá? Essa é a minha interpretação. Tá? Como muitas outras pessoas também abraçam essa. Algumas pessoas querem procurar uma pessoa, citar explicitamente Nero ou alguma coisa. Eu não concordo com essa interpretação, tá? E nem que vai vir o anticristo. São anticristos. Pode vir uma pessoa que seja anticristo mesmo, dessa forma. Ele não é nem Satanás, nem ele é exclusivamente anticristo, tá? É um anticristo. Então, vou tirar isso da frente antes de qualquer coisa. Então, quer dizer, eu diria que as duas testemunhas não são duas figuras do passado. Não são Enoque e Elias, mas essas duas testemunhas são o testemunho que a lei e os profetas dão sobre a vinda de Cristo. Essas são as testemunhas. Por quê? Porque na tradição do Antigo Testamento você vai ver exatamente, tá, a lei e os profetas que elas estão se referindo à vinda de Cristo, sempre, para cumpri-las e elevá-las. Tá? Essas são as duas testemunhas, porque é exatamente dizer, olha, o Antigo Testamento, no final das contas, sempre se referiu a Cristo. Essas são as duas testemunhas, não são duas pessoas. Tá? Então, quer dizer, a rejeição da lei dos profetas é a rejeição do Evangelho, tá? Que é da vitória em Cristo. Quer dizer, mesmo que o Evangelho seja rejeitado, mesmo que sejamos perseguidos por sua causa, o triunfo está em Cristo. Então, as ações descritas são mais parecidas, na verdade, as ações que estão ali sendo citadas são mais parecidas com Elias e Moisés, tá? Como fechar o céu, como Elias fez, e transformar a água em sangue, como Moisés fez, por exemplo. Então, se fosse pelas ações, seria mais Elias e Moisés. E não por acaso, Elias e Moisés são as pessoas que aparecem para testemunhar, para comprovar a divindade de Cristo na transfiguração. Então, talvez por isso que as ações citadas pareçam mais com eles. De qualquer forma, não me parece que se refira a duas pessoas, e certamente não a Enoque como uma delas. De qualquer forma, eu não creio ser possível abandonar a clave simbólica do Apocalipse e nomear perfeitamente as Escrituras, cravar. É a minha opinião, entre várias. Tá? Mas sim entendê-las como testemunho que o próprio Antigo Testamento dá sobre a vinda de Cristo. Essa é a importância dessas duas testemunhas. É a testemunha do Antigo Testamento, tá? A lei e os profetas, como é citado várias vezes. Jesus Cristo fala a lei e os profetas, tantas vezes como testemunha dele. Que elas prefiguraram e falaram sobre a vinda dele.
Então eu acho que é isso que no Apocalipse é dito. Esse testemunho vai ser fundamental para que o evangelho começasse a sua caminhada entre os judeus, tá? E se espalhasse pelo mundo, já que muitos judeus da época, caso eles não confiassem no cumprimento messiânico e dessem testemunho, se eles não fizessem isso, se os judeus não fizessem isso, se os primeiros não fossem judeus, por que os gentios o fariam? Entende? Por isso que tem que começar no cumprimento, tem que começar de uma forma que o primeiro evangelho de São Mateus começa tentando provar para os judeus exatamente que tudo isso se cumpriu. Olha, a lei e os profetas disseram, ele veio. Tá? Se alguns judeus, tanto é que primeiras conversões, maciçamente os apóstolos e as primeiras conversões são entre os judeus. Se os judeus não acreditassem, por que os outros acreditariam? Se tentaria convencer uma pessoa e diria, ok, o Deus dos judeus, nenhum judeu acredita, você quer que eu acredite? Então essa é a importância dessa situação. A outra curiosidade, agora as curiosidades, espero que isso esteja bem respondido. Uma curiosidade é que Enoque é citado mais 2 vezes nas Escrituras. Tá? Na pequena epístola de São Judas, em Judas 1, 14 e 15, quer dizer, nela o autor cita uma passagem do livro extracanônico, do primeiro livro de Enoque. Tá? Primeiro Enoque. Não é um livro bíblico, tá? Mas ele cita, São Judas cita ali, sobre a vinda de Cristo para julgar os ímpios. Tá? 1 Enoque 1,19. Isso é curioso você citar num livro extra-bíblico ali. Teve tanta discussão sobre se o livro seria ou não bíblico. A segunda citação que nós vamos ver sobre Enoque é no livro do Sirácida, né? Eclesiástico. Livro do Eclesiástico, que o autor enumera uma série de capítulos mais para o final do Eclesiástico. O autor enumera por 6 capítulos, tá? Ele vai enumerar os pais da fé do Antigo Testamento. Mais uma vez a gente está vendo aí a questão do testemunho, tá? Da prefiguração. Então 6 capítulos do livro do Sirácida, ele vai enumerar os pais, a fé, a dizer, olha, como eles portaram isso, a bênção, tá? É muito importante. Mas no Eclesiástico 44:16, ele cita Enoque. Tá? E confirma que ele foi arrebatado como exemplo de conversão para o amor do Senhor. Tá? O exemplo do amor do Senhor. Então, isso é muito importante, curioso você pensar nisso. Agora, a leitura como Éden, um lugar como Éden, eu acho uma coisa interessante explicar isso. Provavelmente é um erro da leitura original do Sirácida, tá? Do livro do Eclesiástico, que é em grego. Tá? O termo em grego, para ser arrebatado, poderia ser traduzido ao pé da letra como foi levado para o paraíso. É exatamente a palavra, tá, geralmente traduzida, é como isso, tá, como paraíso. E muitas vezes essa versão da palavra grega foi usada para descrever o jardim do Éden. É uma confusão que deu na tradução, o uso principalmente depois com a Septuaginta, as pessoas... Então aparece essa interpretação. É dessa confusão de tradução que surge essa tradição sobre Enoque esperar no Éden, ou uma versão do Éden. Ele foi arrebatado sim, mas não para o Éden. Tá? Conclusão, sim, eles estão no céu com o Senhor. Onde eles estavam exatamente, antes que Cristo abrisse as portas do céu, é difícil dizer. A tradição ensina que esse pode ser o limbo dos patriarcas. Tá? Como nós vamos ver nos grandes doutores da igreja, até Santo Tomás de Aquino, tá? Que é o lugar a que São Lucas provavelmente se refere, tá? Em Lucas 16:22, quando ele fala sobre o seio de Abraão. Eles estão no seio de Abraão. Provavelmente é isso que a gente está falando do limbo dos patriarcas. E, na verdade, é provavelmente abaixo, tá? E não no céu, literalmente, como a gente fala. Então, é como uma descida que, na verdade, é uma subida. Ela não chega ao purgatório, não chega ao inferno, muito menos. Tá? É uma descida que mais parece uma subida, que é como São Paulo explica isso na carta aos Efésios. Tá? Efésios 4, versículos de 8 a 10, São Paulo explica exatamente isso, uma descida que mais parece uma subida. Tá? A se referir à descida de Cristo, que é exatamente como nós fazemos no credo. Tá? Isso é muito curioso. Tá? Fazendo toda essa analogia, nós chegamos até o credo. Por que nós falamos que ele desceu e foi ao limbo dos patriarcas, tirar essas pessoas que já tinham sido arrebatadas, que esperavam, são santos, mas ainda não podiam entrar, só porque as portas do céu não estavam abertas. Só abrem em Cristo.
Então não são uma descida exatamente ao inferno, não chega ao inferno de jeito nenhum, não chega ao purgatório, mas ao limbo dos pais. Você pode confirmar isso no Catecismo da Igreja, tá? No parágrafo 633. Okay? Então, gente, eu espero que essas perguntas tenham sido úteis, são personagens fundamentais da história da salvação. Eu espero que essa pequena interpretação, essa pequena, não tão pequena, cheia de detalhes, ajude muito a vocês. Estudem esses capítulos, essas passagens de escritas, para crescer na fé, a entender perfeitamente que tudo se refere a Cristo. Tudo se cumpre e eleva em Cristo. Em Cristo entregue a proteção da Virgem Maria a um papista.